Ela achou que era um Uber e entrou no carro apressada. Ajustou o sutiã sem saber que era um milionário no volante. Ele não viu, apenas sorriu e a levou até em casa. Depois disso, ela nunca mais precisou trabalhar. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O céu de São Paulo amanheceu carregado naquela quarta-feira de março. Nuvens densas e escuras pairavam sobre a Avenida Paulista como um mau presságio. Mesmo assim, Luísa Fernandes já estava de pé às 5 da manhã, organizando suas peças de artesanato na pequena mesa dobrável que carregava diariamente para o centro da cidade. Aos 28 anos, ela sustentava sozinha a si mesma e ajudava sua avó, Dona Teresa, que a criara desde os 7 anos quando seus pais partiram para tentar a vida em outro estado e nunca mais retornaram. Hoje vai ser um bom dia, murmurou para si mesma, repetindo o mantra que a mantinha em movimento, mesmo quando tudo indicava o contrário. Suas mãos habilidosas ajeitavam os brincos de capim dourado, as pulseiras de sementes amazônicas e os colares de pedras brasileiras que ela mesma confeccionava. A primeira gota de chuva caiu exatamente às 10 horas da manhã, quando Luísa havia conseguido vender apenas 2 pulseiras. Logo, o céu desabou por completo e a chuva torrencial dispersou os poucos pedestres que transitavam pela região. Abrigada sob a marquise de um prédio comercial, ela observava desolada suas mercadorias sendo respingadas pela água que o vento forte insistia em jogar em sua direção. Mais um dia perdido, pensou, calculando mentalmente quanto precisaria vender nos próximos dias para compensar o prejuízo. O aluguel do pequeno quarto onde morava com a avó estava atrasado e os remédios de Dona Teresa não podiam esperar. Enquanto guardava suas peças em sacolas plásticas para protegê-las da umidade, um carro preto de vidros escuros parou próximo à calçada. Era um modelo importado que destoava completamente do cenário à sua volta. O motorista baixou o vidro e, por um instante, Luísa pensou que fosse apenas mais um turista pedindo informações. Quer uma carona? Essa chuva não vai passar tão cedo, disse o homem de aproximadamente 40 anos, com voz grave e um sorriso discreto nos lábios. Luísa hesitou. Sua avó sempre lhe ensinara a não confiar em estranhos, principalmente homens em carros caros. Mas algo no olhar daquele desconhecido parecia sincero, e a chuva só aumentava, inundando rapidamente as ruas. Obrigada, mas não precisa se incomodar, respondeu, tentando ser educada. Não é incômodo, na verdade, estou fazendo isso por puro egoísmo. Ele sorriu mais abertamente. Não consigo ver alguém nessa situação e seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Antes que pudesse responder, um trovão estrondoso cortou o céu, seguido por um relâmpago que iluminou toda a avenida. A chuva intensificou-se ainda mais e Luísa percebeu que não tinha muitas opções. Para onde está indo? Perguntou ela, ainda desconfiada. Estou indo para o Itaim Bibi, mas posso deixá-la onde precisar. Luísa pensou rapidamente. Precisava ir até a estação de metrô Brigadeiro, que não ficava muito longe dali. Poderia aceitar a carona até lá e depois seguir seu caminho de volta para casa, no bairro do Belenzinho. Se puder me deixar no Moinus e Moinus e o... A metrô já ajuda muito, respondeu finalmente, recolhendo suas sacolas. O homem saiu do carro com um guarda-chuva e ajudou-a a colocar suas coisas no porta-malas. Quando entraram no veículo, Luísa notou o interior luxuoso, com bancos de couro e um painel digital que parecia saído de um filme de ficção científica. Meu nome é Henrique Almeida, apresentou-se o estranho, enquanto dirigia habilmente pelas ruas alagadas. E você é Luísa Fernandes, respondeu ela, ajustando nervosamente o sutiã que havia se deslocado enquanto carregava as sacolas. Esse gesto simples e cotidiano capturou a atenção de Henrique de uma forma que nem ele mesmo conseguiu explicar,
Havia uma autenticidade naquela mulher que contrastava com tudo o que ele estava acostumado em seu mundo de negócios, reuniões e aparências. Algo na maneira como ela organizava suas coisas, no modo como seus olhos refletiam determinação, mesmo em um dia claramente difícil, despertou nele uma curiosidade genuína. "Você vende essas peças há muito tempo?" perguntou, tentando manter uma conversa casual. "Desde que me entendo por gente", respondeu Luísa, relaxando um pouco. "Aprendi com minha avó, que aprendeu com minha bisavó. Somos de Minas Gerais, de uma cidade pequena chamada Diamantina. Viemos para São Paulo quando eu tinha 15 anos. Diamantina conheço bem, é uma cidade linda, cheia de história." Luísa olhou para ele com surpresa. Poucas pessoas em São Paulo conheciam sua cidade natal, muito menos falavam dela com aquele brilho nos olhos. "Você já esteve lá?" "Várias vezes", respondeu Henrique. "Tenho alguns negócios na região, mas confesso que vou mais pelo prazer de andar naquelas ruas de pedra e sentir o tempo parar." Por um momento, Luísa sentiu-se transportada de volta à sua infância, correndo pelas ladeiras de Diamantina, sentindo o cheiro de doces caseiros que saía das janelas coloniais. A nostalgia trouxe um sorriso involuntário aos seus lábios, algo que não passou despercebido por Henrique. "Desculpe se estou sendo intrometido", disse ele, "mas gostaria de ver suas peças. Sou um admirador de artesanato brasileiro." Luísa hesitou novamente. Por um lado, uma venda seria bem-vinda naquele dia desastroso. Por outro, ainda não sabia se podia confiar naquele homem elegante que surgira do nada. "São apenas peças simples", disse, tentando diminuir as expectativas. "As coisas simples geralmente são as mais valiosas", respondeu Henrique, estacionando o carro próximo à estação de metrô. A chuva havia diminuído um pouco, mas ainda caía constante. Sob a proteção do guarda-chuva, Henrique abriu o porta-malas e Luísa pegou uma pequena caixa de madeira onde guardava suas melhores criações. "Estas são especiais", explicou, abrindo a caixa dentro do carro. "Uso pedras brasileiras e metais, que não oxidam." Henrique observou atentamente cada peça, admirando o trabalho meticuloso. Havia uma delicadeza nas combinações de cores e texturas que revelava um talento natural. "São extraordinárias", comentou sinceramente. "Quanto custa aquele colar com a pedra verde?" "Aquela é uma turmalina paraíba, uma das pedras mais raras do Brasil. Encontrada apenas na Paraíba e no Rio Grande do Norte", explicou Luísa com orgulho. "Custa R$ 500. Henrique não pestanejou diante do valor, que para muitos seria considerado alto. Tirou a carteira do bolso e entregou a Luísa 6 notas de R$ 100. "Vou levar o colar e aqueles brincos combinando." Luísa arregalou os olhos, incapaz de disfarçar a surpresa. Aquela venda inesperada cobriria parte do aluguel atrasado. "Obrigada", disse com sinceridade, embrulhando cuidadosamente as peças. "São para sua esposa?" "Não sou casado", respondeu Henrique com um sorriso enigmático. "São para alguém especial." Quando Luísa desceu do carro em frente à estação, a chuva havia se transformado em uma garoa fina. Henrique entregou-lhe seu cartão antes de partir. "Se precisar de algo, qualquer coisa, não hesite em ligar", disse ele. Luísa agradeceu e guardou o cartão no bolso, sem imaginar que aquele encontro casual mudaria completamente o rumo de sua vida. Enquanto observava o carro de luxo desaparecer no trânsito caótico de São Paulo, não poderia prever que, a partir daquele momento, seus caminhos estariam entrelaçados de maneiras que nem o mais criativo dos destinos poderia ter imaginado. Henrique. Almeida não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela vendedora ambulante. Havia algo em Luísa que o intrigava profundamente. Talvez fosse a maneira como ela falava com paixão sobre seu artesanato, ou como seus olhos refletiam uma mistura de força e vulnerabilidade que ele raramente encontrava em seu círculo social. Na cobertura duplex que ocupava em um dos edifícios mais exclusivos do Itaim Bibi, Henrique colocou o colar e os brincos de turmalina sobre a mesa de centro e os admirou por um longo tempo. As peças pareciam fora de lugar naquele ambiente de design minimalista e obras de arte contemporânea, avaliadas em milhões. No entanto,
Havia uma autenticidade naquele artesanato que toda a decoração sofisticada de seu apartamento não conseguia capturar. Por que estou tão obcecado com isso? Perguntou-se em voz alta, servindo-se de um uísque enquanto caminhava até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Henrique construíra um império no ramo da tecnologia. Sua empresa, a Almeida Tech, começara como uma pequena startup em um fundo de quintal em Belo Horizonte e agora figurava entre as maiores do país. Aos 42 anos, era respeitado no mundo empresarial e disputado nos eventos sociais da elite paulistana. Mesmo assim, sentia-se estranhamente vazio, como se algo essencial estivesse faltando em sua vida meticulosamente planejada. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Clara, sua assistente pessoal. Senhor Almeida, estou confirmando sua presença no jantar beneficente da Fundação Esperança amanhã à noite, disse a voz profissional do outro lado da linha. Sim, estarei lá, respondeu automaticamente, ainda observando as peças de artesanato. De repente, uma ideia surgiu. Clara, preciso que você faça algo para mim. Claro, senhor. Quero que localize uma artesã chamada Luísa Fernandes. Ela vende joias artesanais na Avenida Paulista. Não tenho muitas informações além disso, mas sei que ela veio de Diamantina, Minas Gerais, e mora no Belenzinho com a avó. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, provavelmente enquanto Clara anotava as informações. Posso perguntar o motivo, senhor? Quero convidá-la para expor suas peças no jantar beneficente. Seria uma ótima oportunidade para ela e uma atração diferenciada para o evento. Mesmo para si mesmo, Henrique sabia que aquela justificativa era apenas parcialmente verdadeira. O que ele realmente queria era rever Luísa, entender por que não conseguia parar de pensar nela. Farei o possível para localizá-la até amanhã, senhor. Depois de desligar, Henrique voltou a contemplar a vista da cidade. Lá embaixo, milhões de vidas se desenrolavam, histórias se cruzavam, destinos se definiam. Em algum lugar, talvez não muito longe dali, Luísa Fernandes provavelmente lutava para sobreviver em uma cidade que podia ser tão generosa quanto cruel. No pequeno apartamento no Belenzinho, Luísa contava animadamente para Dona Teresa sobre o encontro inesperado que tivera naquela tarde. 6 notas de 100, vó. Ele nem piscou para pagar, exclamou colocando o dinheiro sobre a mesa da cozinha. Dona Teresa, uma senhora de 75 anos com cabelos brancos e mãos marcadas pelo trabalho de toda uma vida, olhou para a neta com uma mistura de alegria e preocupação. Esse homem, quem é ele? Por que pagaria tanto por suas peças sem negociar? Ele disse que se chama Henrique Almeida e me deu seu cartão, respondeu Luísa, tirando o cartão do bolso e entregando à avó. Dona Teresa ajustou os óculos e leu em voz alta. Henrique Almeida, CEO da Almeida Tech. Seus olhos se arregalaram. Menina, você sabe quem é esse homem? A Almeida Tech é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Luísa pegou o cartão de volta, incrédula. Agora entendia o carro de luxo e a forma despreocupada como ele pagara por suas peças. Por que alguém como ele pararia para ajudar uma vendedora ambulante na chuva? Já perguntou-se, mais para si mesma do que para a avó. Os caminhos de Deus são misteriosos, minha filha, respondeu Dona Teresa, levantando-se para preparar um chá. Mas tenha cuidado. Homens ricos costumam pensar que podem comprar tudo e todos. Luísa assentiu, embora não tivesse sentido essa impressão de Henrique. Pelo contrário, ele parecera genuinamente interessado em seu trabalho e em sua história. Naquela noite, antes de dormir, Luísa olhou novamente para o cartão e perguntou-se se deveria ligar para agradecer. Decidiu que era melhor não. Aquele encontro havia sido apenas um golpe de sorte, uma coincidência feliz em um dia difícil. Pessoas como Henrique Almeida não faziam parte de seu mundo, e era melhor manter as coisas assim. Na manhã seguinte, Luísa preparava-se para mais um dia de vendas quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu, equilibrando o aparelho entre o ombro e o ouvido, enquanto terminava de organizar suas peças. Bom dia. Estou falando com a senhora Luísa Fernandes? Perguntou uma voz feminina formal. Sim,
Eu? Meu nome é Clara Oliveira, assistente pessoal do Sr. Henrique Almeida. Ele gostaria de convidá-la para expor suas peças de artesanato no jantar beneficente da Fundação Esperança, que acontecerá hoje à noite no Hotel Palácio dos Jardins. Luísa ficou momentaneamente sem palavras. Como Henrique havia conseguido seu número? E por que a convidaria para um evento tão importante? Deve haver algum engano, respondeu finalmente. Sou apenas uma artesã de rua. Não tenho estrutura para participar de um evento como esse. O Sr. Almeida foi muito específico sobre seu convite, insistiu Clara. Ele acredita que suas peças trariam um diferencial importante para o evento. Todos os custos serão cobertos e o Sr. Almeida oferece um cachê de R$ 3.000 pela sua participação. R$ 3.000. Era mais do que Luísa conseguia ganhar em um mês inteiro de trabalho nas ruas. Com esse dinheiro, poderia colocar o aluguel em dia e comprar os remédios da avó sem preocupações. Eu não sei o que dizer, gaguejou. Um carro será enviado para buscá-la às 18 horas. O evento começa às 20 horas. Traga suas melhores peças e esteja pronta para uma noite especial, disse Clara, em um tom que não admitia recusas. O Sr. Almeida está muito animado com sua participação. Depois de desligar, Luísa sentou-se na beira da cama, tentando processar o que acabara de acontecer. Por que um homem tão poderoso e influente estaria interessado em seu simples artesanato? Dona Teresa entrou no quarto e imediatamente percebeu a expressão atônita da neta. O que aconteceu, menina? Parece que viu um fantasma. Luísa contou sobre o convite. A avó escutou atentamente, seu rosto enrugado, alternando entre preocupação e curiosidade. E você vai aceitar? Perguntou quando Luísa terminou. Não sei, vó. É uma oportunidade incrível, mas tenho medo. Não conheço esse mundo. Não sei como me comportar nesses lugares chiques. Dona Teresa segurou as mãos da neta entre as suas, olhando-a diretamente nos olhos. Luísa, desde pequena você enfrentou dificuldades que fariam muita gente desistir. Seus pais partiram, deixando você para trás. Você teve que trabalhar desde cedo, deixou a escola, para me ajudar quando fiquei doente. Mesmo assim, nunca perdeu sua dignidade, nunca deixou de sonhar. Se existe alguém capaz de entrar nesse mundo sem perder sua essência, é você. As palavras da avó deram a Luísa a coragem que precisava. Decidiu aceitar o convite, não apenas pelo dinheiro, mas pela chance de mostrar seu trabalho para pessoas que normalmente nunca o veriam. Passou o resto do dia selecionando suas melhores peças, limpando-as cuidadosamente e organizando-as em pequenas caixas forradas com veludo que guardava para ocasiões especiais. Escolheu um vestido simples, mas elegante, que comprara em uma promoção há alguns anos e nunca tivera a oportunidade de usar. Às 18 horas em ponto, a campainha tocou. Era o motorista enviado por Henrique. Com o coração acelerado e um misto de excitação e apreensão, Luísa despediu-se da avó. Vá com Deus, minha filha, disse Dona Teresa, fazendo o sinal da cruz sobre a neta. E lembre-se, você é tão valiosa quanto qualquer uma daquelas pessoas ricas. No luxuoso carro que a levava através da cidade, Luísa observava as ruas familiares transformarem-se gradualmente em avenidas arborizadas e edifícios imponentes. À medida que se aproximava dos Jardins, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, sentia-se cada vez mais como uma intrusa adentrando um território proibido. O que Henrique Almeida realmente queria dela? Porque ele, um homem que poderia ter qualquer coisa que desejasse, estava tão interessado em uma simples vendedora ambulante. E o mais importante, estaria ela pronta para entrar em um mundo tão diferente do seu, onde as regras eram outras e onde provavelmente seria vista como uma outsider. Enquanto o carro parava em frente ao imponente Hotel Palácio dos Jardins, Luísa respirou fundo, tentando acalmar seu coração que batia descompassado. Mal sabia ela que do outro lado daquelas portas ornamentadas, Henrique Almeida aguardava ansiosamente sua chegada, igualmente nervoso e incerto sobre o que aquela noite reservava para ambos. Hotel Palácio dos Jardins resplandecia como uma joia incrustada no coração do bairro mais elegante de São Paulo.
Sua fachada neoclássica, iluminada por luzes estrategicamente posicionadas, conferia ao lugar uma aura de opulência e exclusividade. Carros de luxo desfilavam pela entrada principal, deixando convidados impecavelmente vestidos que pareciam tão reluzentes quanto as próprias joias que ostentavam. Luísa sentiu um nó no estômago quando o motorista abriu a porta para ela. Suas mãos apertavam nervosamente a bolsa de tecido artesanal, onde carregava algumas de suas peças mais preciosas. Por um instante, considerou pedir ao motorista que a levasse de volta para casa. Senhorita Fernandes, uma voz feminina, interrompeu seus pensamentos. Uma mulher de aproximadamente 30 anos, usando um terno impecável e carregando um tablet, aproximou-se com um sorriso profissional. Sou Clara Oliveira, assistente do Sr. Almeida. Bem-vinda ao jantar beneficente da Fundação Esperança. Luísa tentou sorrir, mas seu nervosismo era evidente. Obrigada. Acho que não estou muito apropriada para este tipo de evento. Clara olhou-a de cima a baixo, avaliando o vestido simples mas elegante que Luísa usava. Você está perfeita, autêntica. É exatamente isso que o Sr. Almeida admira em você. Antes que Luísa pudesse questionar o que aquilo significava, Clara conduziu-a através do saguão imponente do hotel. O mármore italiano sob seus pés, os lustres de cristal que pendiam do teto abobadado e as obras de arte originais nas paredes faziam Luísa sentir-se ainda menor e mais deslocada. Preparamos um espaço para você expor suas peças, explicou Clara, guiando-a até um salão adjacente ao grande salão de festas. É uma área privilegiada, onde todos os convidados passarão antes de entrar para o jantar. O espaço designado para Luísa era surpreendentemente elegante. Uma mesa redonda coberta por um tecido de veludo azul escuro, perfeitamente iluminada, para destacar o brilho das pedras e metais. Isso é incrível, murmurou Luísa, ainda incrédula com toda a situação. O Sr. Almeida cuidou pessoalmente de cada detalhe, revelou Clara, checando seu tablet. Ele deve vir cumprimentá-la. Em breve. Enquanto isso, pode organizar suas peças como preferir. Se precisar de algo, basta me chamar. Sozinha no espaço, Luísa começou a dispor cuidadosamente suas criações sobre o veludo. Cada peça contava uma história, carregava um pedaço de sua alma e de suas raízes mineiras. Havia ali colares de água marinha, brincos de ametista, pulseiras de citrino, todas pedras brasileiras trabalhadas com técnicas que aprendera com sua avó e aperfeiçoara ao longo dos anos. Enquanto organizava a exposição, não pôde deixar de notar o contraste entre suas criações artesanais e as joias luxuosas que adornavam as mulheres que começavam a chegar. Sentiu-se momentaneamente intimidada, questionando se seu trabalho seria sequer notado em meio a tanto esplendor. São lindas, disse uma voz masculina atrás dela. Luísa virou-se rapidamente, reconhecendo imediatamente a voz de Henrique Almeida. Ele estava ainda mais elegante do que se lembrava, usando um smoking perfeitamente ajustado que realçava sua postura imponente. Seus olhos, no entanto, mantinham aquela mesma expressão calorosa que a fizera confiar nele no dia da chuva. Senhor Almeida, respondeu ela, tentando manter a compostura, eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. A honra é minha, disse ele, aproximando-se para examinar as peças. E, por favor, me chame de Henrique. Senhor Almeida, me faz sentir como meu pai. Houve um momento de silêncio enquanto ele observava atentamente cada peça, ocasionalmente pegando uma ou outra para examinar mais de perto. Você tem um dom extraordinário, Luísa, comentou finalmente. Cada peça conta uma história. Consigo sentir a alma de diamantina de Minas Gerais em cada uma delas. Luísa corou levemente com o elogio sincero. Obrigada. Aprendi tudo com minha avó. Ela diz que nossas mãos carregam a memória de nossas ancestrais. Sua avó é uma mulher sábia, sorriu Henrique. Gostaria de conhecê-la um dia. Antes que Luísa pudesse responder, foram interrompidos por um grupo de mulheres elegantemente vestidas que se aproximou, atraído pela presença de Henrique. Henrique, querido! Exclamou uma delas.
uma loira esguia com um vestido vermelho deslumbrante. Estávamos justamente falando de você. Por que está escondido aqui quando deveria estar recebendo seus convidados? Não estou escondido, Patrícia, respondeu ele educadamente, mas com um leve tom de irritação. Estou apresentando a todos uma artista extraordinária. Esta é Luísa Fernandes, uma talentosa artesã de diamantina. As mulheres olharam para Luísa com expressões que variavam entre curiosidade e desdém mal disfarçado. Patrícia, claramente, a líder do grupo, examinou as peças expostas com um sorriso condescendente. Que charmoso, comentou, pegando um colar de água marinha com as pontas dos dedos, como se temesse se contaminar. Tem um certo apelo folclórico, não é mesmo, meninas? As outras mulheres riram discretamente, enquanto Luísa sentia seu rosto queimar de vergonha e indignação. Antes que pudesse defender seu trabalho, porém, Henrique interveio. Na verdade, Patrícia, as peças da Luísa representam o mais autêntico artesanato brasileiro, trabalhado com técnicas ancestrais que poucos dominam hoje em dia, disse ele em um tom que não admitia contestação. As pedras que ela usa são as mesmas que grandes joalherias internacionais buscam aqui no Brasil, para suas coleções mais exclusivas. O sorriso de Patrícia vacilou ligeiramente. É claro, eu sempre apreciei o artesanato regional. Na verdade, estou curiosa sobre aquele colar ali. Ela apontou para um colar de turmalina paraíba, semelhante ao que Henrique havia comprado no dia anterior. Quanto custa? R$ 800, respondeu Luísa firmemente, acrescentando R$ 300 ao valor original. Para sua surpresa, Patrícia não pestanejou. Vou levar. Combina perfeitamente com o vestido que usarei no beneficente do mês que vem. As outras mulheres, não querendo ficar para trás, também começaram a examinar as peças com interesse renovado. Em poucos minutos, Luísa havia vendido mais do que normalmente venderia em um mês inteiro nas ruas. Cada venda era acompanhada por cartões de visita trocados e promessas de encomendas futuras. Quando o grupo finalmente se afastou, Luísa olhou para Henrique com uma mistura de gratidão e admiração. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou diretamente. Henrique pareceu momentaneamente desconcertado pela pergunta. Porque seu trabalho merece ser reconhecido, respondeu, mas havia algo em seus olhos que sugeria que a resposta era apenas parcialmente verdadeira. Tem mais de 1000 artesãos talentosos em São Paulo, muitos com histórias tão difíceis quanto a minha, insistiu Luísa. Por que eu? Henrique hesitou, como se pesasse cuidadosamente suas próximas palavras. Luísa, há algo em você que me intriga desde o momento em que a vi naquele dia chuvoso. Uma autenticidade, uma força que é rara neste mundo em que vivo. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez Luísa prender a respiração. Talvez eu esteja apenas sendo egoísta, querendo um pouco dessa luz para a minha vida. Antes que Luísa pudesse responder, Clara aproximou-se, informando que o jantar estava prestes a começar e que a presença de Henrique era requisitada no palco para o discurso de abertura. Conversamos mais tarde, prometeu ele, tocando levemente o braço de Luísa antes de se afastar. Durante as horas seguintes, Luísa dividiu seu tempo entre atender os interessados em suas peças e observar Henrique de longe. Ele se movia com desenvoltura entre os convidados, cumprimentando todos com a mesma atenção, ouvindo atentamente quando alguém falava, rindo nos momentos certos. Era claramente respeitado e admirado por todos, mas Luísa percebia uma solidão em seus olhos quando achava que ninguém estava observando. Por volta das 10 da noite, quando o evento estava no auge, Clara aproximou-se novamente. O Sr. Almeida gostaria de convidá-la para se juntar à mesa principal para o jantar, disse ela. Luísa olhou para sua exposição, preocupada. Mas e minhas peças? Não se preocupe, providenciarei segurança para elas, garantiu Clara. Além disso, a maioria já foi vendida, não é mesmo? Era verdade. Das 30 peças que Luísa trouxera, apenas 7 ainda estavam expostas. O restante havia sido vendido por valores que jamais imaginara possíveis. Com uma mistura de nervosismo e excitação, Luísa seguiu Clara até o salão principal,
onde mesas redondas elegantemente decoradas acomodavam os convidados. A mesa principal, localizada em posição privilegiada próxima ao palco, já estava ocupada por figuras importantes que Luísa reconheceu de jornais e revistas, políticos, empresários, celebridades. Henrique levantou-se quando a viu aproximar-se, puxando a cadeira vazia ao seu lado para que ela se sentasse. Os outros ocupantes da mesa observaram a cena com expressões curiosas. Amigos, gostaria de apresentar Luísa Fernandes, anunciou Henrique. Uma artista extraordinária que está começando a conquistar São Paulo com seu talento. As apresentações formais foram feitas e Luísa tentou memorizar todos os nomes e rostos, embora soubesse que seria impossível lembrar-se de todos. A conversa fluiu surpreendentemente bem, com vários dos presentes demonstrando interesse genuíno em seu trabalho e em sua história. Durante o jantar, servido em várias etapas por garçons impecavelmente treinados, Luísa ocasionalmente captava Henrique, observando-a com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Havia admiração, certamente, mas também algo mais profundo, mais complexo. Quando a sobremesa foi servida, ele inclinou-se ligeiramente em sua direção. "Você está se divertindo?" perguntou em voz baixa. "É tudo tão surreal", confessou Luísa. "Ontem eu estava vendendo minhas peças na chuva, preocupada com o aluguel atrasado. Hoje estou aqui jantando com algumas das pessoas mais influentes do país. Parece um sonho." "Às vezes os sonhos se tornam realidade", disse Henrique, seus olhos fixos nos dela. "Você merece isso, Luísa. Seu talento merece ser reconhecido." Havia uma sinceridade em sua voz que tocou Luísa profundamente. Pela primeira vez desde que chegara ao evento, sentiu-se verdadeiramente à vontade, como se, de alguma forma, pertencesse àquele lugar, àquele momento. O que ela não sabia era que aquela noite era apenas o começo de uma jornada que transformaria sua vida de maneiras que jamais poderia imaginar, e que o homem sentado ao seu lado, com seus olhos misteriosos e sorrisos enigmáticos, guardava segredos que em breve viriam à tona, revelando conexões entre eles que transcendiam aquele encontro, casual em um dia de chuva. A semana que se seguiu ao jantar beneficente foi como um turbilhão para Luísa. As encomendas não paravam de chegar, e pela primeira vez em sua vida, ela precisou pensar em uma forma de organizar sua pequena produção para atender à crescente demanda. Dona Teresa, orgulhosa da neta, ofereceu-se para ajudar, retomando o trabalho com as pedras que havia abandonado anos atrás devido aos problemas nas articulações. O pequeno apartamento no Belenzinho transformou-se em um ateliê improvisado. A mesa da cozinha, antes usada apenas para refeições, agora estava constantemente coberta por pedras, fios, ferramentas e anotações com medidas e especificações de clientes. Luísa havia contratado um serviço de entrega para levar suas peças aos endereços luxuosos dos Jardins, Itaim Bibi e Moema, bairros que antes conhecia apenas de passagem. "Você não para de sorrir desde aquela noite", comentou Dona Teresa, enquanto as duas trabalhavam lado a lado em um conjunto de brincos, de quartzo rosa. Não acho que seja só por causa das vendas." Luísa sentiu o rosto esquentar. Era verdade que seus pensamentos frequentemente voltavam-se para Henrique Almeida. Desde o jantar, ele havia ligado 2 vezes, aparentemente apenas para saber como ela estava. Conversas breves, porém carregadas de uma intimidade que a deixava ao mesmo tempo confusa e encantada. "Ele é só um cliente importante", Vó respondeu tentando soar casual. Sei", murmurou a avó com um sorriso conhecedor. "E é por isso que você fica olhando para o telefone a cada 5 minutos?" Antes que Luísa pudesse responder, o interfone tocou. Era o porteiro do prédio, anunciando a chegada de uma entrega. Minutos depois, um entregador uniformizado chegou com um pacote elegantemente embrulhado. "O que será isso?" perguntou Dona Teresa, curiosa. "Mais uma encomenda de materiais?" Luísa abriu o pacote com cuidado. Dentro havia um livro antigo encadernado em couro, intitulado Pedras Preciosas do Brasil, História e Lendas. Um cartão acompanhava o presente, para inspirar suas próximas criações.
Encontrei este livro raro em uma viagem a Ouro Preto na semana passada e pensei em você. Jantar na quinta-feira? Passo às 20 horas. H. Parece que não é só um cliente importante, provocou Dona Teresa, lendo o cartão por cima do ombro da neta. Luísa não soube o que responder. Seu coração batia acelerado enquanto folheava o livro, um exemplar valioso e difícil de encontrar que continha informações detalhadas sobre as pedras brasileiras e suas propriedades. Você vai aceitar o convite? Ai, perguntou a avó. Não sei, vó. Nossos mundos são tão diferentes. Diferentes como? Questionou Dona Teresa, sentando-se na cadeira em frente à neta. Ele pode ter dinheiro agora, mas, pelo que você me contou, também já trabalhou. Duro na vida. E se está interessado em você, deve ser porque enxerga seu valor. Luísa suspirou, indecisa. Tenho medo de me iludir. Homens como ele normalmente não se envolvem seriamente com mulheres como eu. Ah, que tipo de mulher você é, Luísa Fernandes? Perguntou Dona Teresa com firmeza na voz. Uma mulher trabalhadora, talentosa, honesta e bonita. Qualquer homem teria sorte de tê-la em sua vida, não importa quantos zeros ele tenha na conta. Bancária. As palavras da avó deram a Luísa a coragem de que precisava. Decidiu aceitar o convite, embora uma voz em sua mente continuasse a alertá-la para não criar expectativas. Na quinta-feira, às 20 horas em ponto, a campainha do apartamento tocou. Luísa, vestida com um elegante vestido azul marinho comprado especialmente para essa ocasião, respirou fundo antes de abrir a porta. Henrique estava deslumbrante em trajes casuais, que ela suspeitava, provavelmente custavam mais do que 3 meses de seu aluguel. Seu sorriso, no entanto, era despretensioso e genuíno. Você está linda, disse ele, entregando-lhe um buquê de orquídeas raras. Obrigada, respondeu Luísa, sentindo-se subitamente tímida. São lindas. Após apresentá-lo formalmente, a Dona Teresa, que o avaliou com olhos perspicazes antes de aprová-lo com um discreto aceno de cabeça, eles saíram para o jantar. Para surpresa de Luísa, Henrique não a levou a um restaurante sofisticado no centro ou nos jardins, como ela esperava. Em vez disso, dirigiram até a Vila Madalena, um bairro boêmio conhecido por seus bares e restaurantes descontraídos. Pensei que iríamos a algum lugar mais chique, comentou Luísa, enquanto caminhavam por uma rua repleta de arte urbana. Henrique sorriu. Prefiro lugares com personalidade. Aqui as pessoas são reais, a comida é autêntica e ninguém está preocupado em impressionar ninguém. Entraram em um pequeno restaurante de comida mineira, escondido em uma rua lateral. O local era simples, mas acolhedor, com mesas de madeira, toalhas xadrez e um cheiro delicioso de comida caseira. Como você conhece este lugar? Eu perguntou Luísa, surpresa por encontrar um pedaço de sua terra natal escondido ali. Henrique hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Eu costumava vir aqui quando cheguei a São Paulo, há quase 20 anos, disse. Finalmente. Na época não podia pagar nada melhor e este lugar me lembrava de casa. Casa? Questionou Luísa, percebendo que sabia muito pouco sobre o passado dele. Sou de Governador Valadares, Minas Gerais, revelou Henrique, surpreendendo-a. Vim para São Paulo aos 22 anos com pouco mais que a roupa do corpo e muitos sonhos. Durante o jantar, regado a uma deliciosa comida mineira e um vinho tinto que harmonizava perfeitamente com os sabores fortes, Henrique contou sua história. Filho de uma costureira e um motorista de ônibus, crescera com recursos limitados, mas com o incentivo dos pais para estudar. Conseguira uma bolsa de estudos em engenharia eletrônica e, após se formar, mudara-se para São Paulo em busca de oportunidades. Nos primeiros anos, vendi de tudo um pouco para sobreviver, confessou com um olhar distante, como se revisitasse aqueles tempos difíceis. Trabalhava em uma loja de eletrônicos durante o dia e desenvolvia pequenos softwares à noite. Dormia 4 horas por noite e vivia à base de café e determinação. Luísa ouvia fascinada, reconhecendo naquela história ecos de sua própria luta diária. O que mudou? Perguntou genuinamente interessada.
Desenvolvi um aplicativo de segurança que chamou a atenção de investidores. Consegui financiamento para expandir a ideia, contratei uma pequena equipe e, aos poucos, a empresa foi crescendo, explicou Henrique. Mas o verdadeiro ponto de virada foi quando ganhamos uma licitação para fornecer soluções de segurança digital para o governo. A partir daí, as portas se abriram. Impressionante, comentou Luísa. Você construiu um império do zero. Henrique sorriu modestamente. Tive sorte, trabalhei duro e contei com a ajuda de pessoas que acreditaram em mim. Como quem? Perguntou Luísa, percebendo que havia algo mais naquela história, algo que ele ainda não havia revelado. Henrique tomou um gole de vinho, como se ganhasse tempo para organizar seus pensamentos. Houve uma pessoa, um mentor, que me ajudou quando mais precisei, disse finalmente. Um homem chamado Antônio Fernandes. Luísa congelou ao ouvir o sobrenome, tão similar ao seu. Fernandes, repetiu com a voz trêmula. Sim, confirmou Henrique, olhando-a intensamente. Antônio Fernandes de Diamantina, Minas Gerais. Seu pai, Luísa. O mundo pareceu parar. Por um instante. Luísa sentiu o ar fugir de seus pulmões, enquanto uma onda de emoções contraditórias a invadia. Meu pai, sussurrou incrédula. Como você o conheceu? Nos encontramos em um momento crítico da minha vida, explicou Henrique, sua voz suave e respeitosa. Eu havia perdido tudo em um investimento mal sucedido. Estava prestes a desistir e voltar para Minas quando conheci seu pai em uma feira de tecnologia. Ele trabalhava como segurança do evento, mas tinha um conhecimento impressionante sobre eletrônica. Luísa ouvia atônita, tentando conciliar aquela descrição com a imagem do pai, que abandonara ela e a mãe quando era apenas uma criança. Antônio me ofereceu um lugar para ficar enquanto eu me reorganizava. Conversávamos por horas sobre tecnologia, sobre o futuro digital do Brasil. Foi ele quem me incentivou a persistir, a acreditar no meu potencial, continuou Henrique. Quando finalmente consegui meu primeiro grande contrato, ofereci a ele uma posição na empresa, mas ele recusou. Disse que tinha outros planos, outras responsabilidades. Ele mencionou família? Perguntou Luísa, sua voz quase inaudível. Sim, respondeu Henrique gentilmente. Falava frequentemente de uma filha talentosa que havia deixado em Diamantina. Mostrava-me fotos suas, sempre com orgulho nos olhos e remorso na voz. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Luísa. Por anos acreditara que o pai simplesmente os abandonara, que nunca se importara. Saber que ele falava dela, que carregava seu retrato, desestabilizou tudo o que pensava saber. O que aconteceu com ele? Perguntou finalmente. Henrique hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Há 10 anos, Antônio partiu para o Japão, conseguiu um contrato para trabalhar na indústria automotiva, prometeu voltar, mas ele nunca voltou, completou Luísa, enxugando as lágrimas. Mantivemos contato por e-mail por alguns anos, continuou Henrique. Ele sempre perguntava sobre você, pedia que eu descobrisse como você estava, mas me fez prometer nunca revelar. A conexão entre nós. Disse que tinha falhado como pai e não merecia reentrar na sua vida. Então você me conhecia antes daquele dia na chuva, concluiu Luísa, uma ponta de mágoa em sua voz. Você me procurou de propósito. Não exatamente, corrigiu Henrique. Eu sabia da sua existência, mas nunca a havia visto pessoalmente. Quando parei para ajudá-la naquele dia, foi genuinamente um impulso de momento. Só quando você mencionou Diamantina e seu sobrenome que percebi quem você era. Luísa ficou em silêncio, processando todas aquelas revelações. Parte dela queria se levantar e sair, sentindo-se manipulada. Outra parte ansiava por saber mais sobre o pai que mal conhecera. Por que está me contando isso agora? Perguntou finalmente. Porque não quero construir nada com você baseado em meias-verdades, respondeu Henrique, sua sinceridade evidente. E porque recebi um e-mail de seu pai na semana passada, depois de anos de silêncio. Luísa sentiu o coração acelerar. O que dizia? Ele está voltando ao Brasil, revelou Henrique.
E quer vê-la se você estiver disposta. A notícia atingiu Luísa como um raio. Depois de tantos anos, seu pai queria vê-la. O mesmo homem que a deixara, que perdera tantos momentos de sua vida, agora queria reaparecer como se o tempo pudesse ser simplesmente recuperado. Não sei se estou pronta para isso, confessou sua voz trêmula. Henrique estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela com gentileza. Você não precisa decidir. Agora, e qualquer que seja sua decisão, estarei ao seu lado. Naquele momento, olhando nos olhos de Henrique, Luísa sentiu uma conexão que transcendia a atração física ou o fascínio por mundos diferentes. Havia entre eles agora um vínculo mais profundo, tecido por coincidências improváveis e escolhas do destino. O que começara como um simples jantar, transformara-se em uma noite de revelações que mudariam para sempre o curso de suas vidas. E enquanto a noite avançava, Luísa percebeu que estava apenas começando a descobrir as muitas camadas do homem sentado à sua frente. E, talvez mais importante, as muitas camadas de sua própria história. 3 semanas se passaram desde a noite das revelações, e a vida de Luísa transformava-se em um ritmo vertiginoso. Seu pequeno negócio de artesanato, antes limitado às calçadas da Avenida Paulista, agora ganhava proporções que jamais imaginara possíveis. Após uma matéria sobre seu trabalho na revista Veja São Paulo, uma cortesia de Henrique e seus contatos, as encomendas dispararam e ela precisou contratar 2 assistentes para dar conta da demanda. Dona Teresa observava com um misto de orgulho e preocupação as mudanças na vida da neta. A simplicidade que sempre caracterizara seu lar começava a dar lugar a uma nova realidade, um notebook de última geração para controlar os pedidos, uma linha telefônica exclusiva para o negócio, catálogos impressos em papel de alta qualidade. O dinheiro, antes tão escasso que mal cobria as necessidades básicas, agora permitia pequenos luxos e, mais importante, a segurança de não precisar contar moedas no final do mês. Você parece diferente, comentou Dona Teresa numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda recém-reformada do apartamento. Diferente como? Perguntou Luísa, erguendo os olhos dos esboços de uma nova coleção inspirada nas lendas indígenas sobre as pedras brasileiras. Mais confiante, mais serena, respondeu a avó, estudando-a com atenção. Mas também um pouco distante, às vezes como se estivesse dividida entre 2 mundos. Luísa suspirou pousando o lápis. Sua avó sempre tivera o dom de enxergar além das aparências, de identificar os conflitos internos que ela tentava esconder. É que tudo está acontecendo tão rápido, vó. Às vezes, tenho medo de perder o controle, de perder quem eu sou no meio de tudo isso. Dona Teresa sorriu com compreensão. E esse medo tem a ver também com um certo empresário que não para de ligar e mandar flores? Luísa não pôde evitar um sorriso. Desde a noite no restaurante mineiro, seu relacionamento com Henrique evoluíra para algo mais profundo e complexo. Eles se viam quase diariamente, ora para jantares em restaurantes sofisticados, ora para caminhadas despretensiosas pelo Parque Ibirapuera ou pelo centro histórico da cidade. Em cada encontro, Luísa descobria novas facetas daquele homem, que por trás da fachada de empresário bem-sucedido, carregava suas próprias inseguranças e vulnerabilidades. Henrique é complicado, admitiu Luísa. Ele vive em um mundo tão diferente do meu, com regras e expectativas que às vezes me assustam. E mesmo assim, ele parece mais à vontade aqui, tomando café em nossa varanda simples, do que naquelas festas cheias de gente importante, observou a avó, referindo-se às vezes em que Henrique aparecera para visitas informais, sempre trazendo pão fresquinho da padaria da esquina e sentando-se para longas conversas com Dona Teresa sobre ervas medicinais e receitas mineiras. É verdade, concordou Luísa, pensativa. Acho que ele também se sente dividido entre 2 mundos. O mundo que construiu e o mundo de onde veio. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Henrique, convidando-a para um almoço em sua casa, algo que nunca havia acontecido antes. Sempre se encontravam em lugares públicos ou no apartamento de Luísa, nunca na cobertura luxuosa que ele habitava no Itaim Bibi. Tem certeza?
Perguntou Luísa um pouco apreensiva. Não vai atrapalhar sua agenda? Minha agenda está completamente livre hoje, garantiu ele. Na verdade, há alguém que gostaria que você conhecesse. O coração de Luísa acelerou. Meu pai? Perguntou, sua voz traindo a ansiedade que sentia sempre que o assunto surgia. Não, respondeu Henrique suavemente. Antônio ainda está no Japão, resolvendo os últimos detalhes antes de voltar ao Brasil. Mas é alguém igualmente importante para mim. Intrigada, Luísa aceitou o convite. Uma hora depois, um carro da empresa de Henrique buscou-a, conduzindo-a, através da cidade, até um dos endereços mais exclusivos da capital paulista. O edifício onde Henrique morava era uma obra-prima arquitetônica, com linhas modernas e grandes janelas que refletiam o céu de São Paulo. O porteiro a recebeu com deferência, como se já estivesse familiarizado com sua presença, e o elevador privativo levou-a diretamente à cobertura. Quando as portas se abriram, Luísa foi recebida não pelo ambiente frio e impessoal que imaginara, mas por um espaço surpreendentemente acolhedor. Apesar do design contemporâneo e dos móveis evidentemente caros, havia algo genuinamente confortável naquele lar. Obras de arte brasileiras decoravam as paredes, não as telas abstratas que ela esperaria de um executivo, mas pinturas vibrantes de artistas populares do Nordeste, entalhes em madeira de artesãos amazônicos, cerâmicas do Vale do Jequitinhonha. Bem-vinda à minha casa, disse Henrique, recebendo-a com um beijo suave. Vestia roupas casuais, jeans e uma camisa simples, e parecia completamente à vontade, diferente da persona corporativa que ela ocasionalmente vislumbrava em eventos. É linda, comentou Luísa sinceramente, e nada do que eu imaginava. Henrique sorriu. Deixo a frieza e a impessoalidade para o escritório. Em casa preciso me sentir conectado. Conduziu-a pela ampla sala de estar até a varanda, onde uma mesa estava posta para o almoço, com vista para o skyline da cidade. Ali uma senhora de aproximadamente 70 anos arrumava os últimos detalhes. Luísa, quero que conheça Iracema, a pessoa mais importante da minha vida, apresentou Henrique, com evidente carinho na voz. A senhora virou-se, revelando um rosto marcado pelo tempo, mas iluminado por olhos vivos e um sorriso caloroso. Então você é a moça que deixou meu menino de cabeça virada, disse ela, com um leve sotaque mineiro aproximando-se para abraçar Luísa. Iracema praticamente me criou, explicou Henrique. Quando cheguei a São Paulo, ela trabalhava como cozinheira no restaurante universitário. Foi ela quem me alimentou nos dias em que o dinheiro da bolsa acabava antes do fim do mês, quem cuidou de mim quando fiquei doente, quem me deu o apoio emocional que eu precisava longe da família. E ele me retribui me deixando mandar na cozinha dele, mesmo depois de se tornar esse homem rico e importante, completou Iracema com orgulhoso afeto. Agora sentem-se, o almoço está pronto. Fiz a comida mineira que você tanto gosta, menino. O almoço foi uma experiência reveladora para Luísa. Assistir à interação entre Henrique e Iracema mostrou-lhe um lado dele, que ainda não conhecia completamente. A capacidade de manter laços profundos e duradouros, de valorizar as pessoas independentemente de sua posição social, de honrar suas raízes mesmo tendo ascendido a um mundo completamente diferente. A comida, um autêntico feijão tropeiro, acompanhado de lombo de porco, couve refogada e angu, era deliciosa, trazendo memórias de infância tanto para Luísa quanto para Henrique. A conversa fluía naturalmente, com Iracema contando histórias embaraçosas sobre os primeiros anos de Henrique em São Paulo, fazendo todos rirem. Ele chegou aqui todo desajeitado, com aquele sotaque carregado de governador Valadares, tentando esconder que era do interior, recordou Iracema, ignorando os protestos bem-humorados de Henrique. Nos primeiros meses tentava imitar o jeito paulistano de falar, mas bastava uma contrariedade para o mineirinho aparecer com força. Luísa ria, imaginando um Henrique jovem e inseguro, tão diferente do homem confiante que conhecera. E agora, ele tenta fingir que não tem coração mole, continuou Iracema, piscando para Luísa. Mas não se deixe enganar, menina.
Esse homem chora assistindo novela e não consegue passar por um cachorro de rua sem querer adotá-lo. Iracema, você está arruinando minha reputação, protestou Henrique, mas seu sorriso traía o prazer que sentia em ser exposto daquela forma diante de Luísa. Após o almoço, enquanto Iracema insistia em preparar um café na cozinha, recusando qualquer ajuda, Henrique levou Luísa para conhecer o restante do apartamento. O escritório em casa era o único ambiente que correspondia à imagem que ela fazia. Organizado, funcional, dominado por telas de computador e livros técnicos. Em contraste, o quarto principal era acolhedor, com uma grande cama de madeira rústica que Henrique revelou ter comprado de um artesão em Tiradentes. Você gosta mesmo de Minas, observou Luísa, notando os pequenos detalhes que remetiam ao estado. Uma pequena escultura em pedra-sabão sobre o criado mudo, fotografias de cidades históricas nas paredes, um tapete com motivos típicos do artesanato mineiro. Minas está no meu sangue, respondeu Henrique. Por mais que tenha abraçado São Paulo e tudo o que ela representa, nunca deixei de ser aquele menino do interior que cresceu ouvindo histórias à beira do fogão a lenha. Chegaram a um cômodo cuja porta estava fechada. Henrique hesitou, por um momento antes de abri-la. Este é meu espaço pessoal, explicou. Pouquíssimas pessoas já entraram aqui. O que Luísa viu ao entrar deixou-a sem palavras. Era um estúdio de artesanato, completo com bancadas de trabalho, ferramentas de precisão, uma coleção impressionante de pedras brasileiras e metais nobres. Você faz joias? Perguntou atônita. Henrique assentiu, um pouco embaraçado. É meu hobby secreto, algo que comecei a explorar depois que conheci seu pai. Antônio me ensinou os fundamentos. Disse que havia aprendido com sua família em Diamantina. Sobre uma das bancadas, várias peças inacabadas descansavam. Anéis, pingentes, braceletes. O trabalho era meticuloso, revelando uma habilidade considerável. Por que nunca me contou? Perguntou Luísa, profundamente tocada por essa revelação. Talvez porque seja a única coisa na minha vida que faço sem nenhuma pressão, sem expectativas de sucesso ou reconhecimento, respondeu Henrique pensativo. É como uma meditação para mim, uma forma de me conectar com algo mais profundo e genuíno quando o mundo corporativo se torna opressivo demais. Luísa pegou um pingente, parcialmente finalizado, uma delicada moldura de prata que aguardava uma pedra central. O design era sofisticado, combinando técnicas tradicionais com elementos contemporâneos. É lindo, disse sinceramente. Não se compara ao seu trabalho, respondeu Henrique, observando-a com intensidade. Você tem um dom natural que eu só posso aspirar a um dia alcançar. Naquele momento, olhando para o homem à sua frente, não o poderoso CEO, mas o artesão amador que encontrava paz trabalhando com as mãos, Luísa sentiu as últimas barreiras em seu coração desmoronarem. Você é cheio de surpresas. Henrique Almeida, murmurou aproximando-se para beijá-lo. O beijo, diferente dos anteriores, carregava uma nova compreensão, uma aceitação mais profunda do que realmente eram, não representantes de mundos opostos, mas almas complementares, que haviam encontrado eco uma na outra. Quando voltaram à sala, Iracema os aguardava com café e um bolo de fubá ainda quente. Seus olhos perspicazes notaram imediatamente a mudança na atmosfera entre eles, o modo como agora se moviam em sintonia, como se uma decisão importante tivesse sido tomada. Tenho algo para te contar, Iracema, disse Henrique, segurando a mão de Luísa. Antônio está voltando ao Brasil. O rosto da senhora iluminou-se. Aquele danado depois de tanto tempo? Quando? Em 2 semanas, respondeu Henrique. E ele quer conhecer sua filha. Iracema voltou-se para Luísa. Compreensão em seu olhar. Então você é a menina de quem ele tanto falava. Você conheceu meu pai? Perguntou Luísa, surpresa. Conheci sim. Um homem complicado, carregando muitas dores, mas com um coração enorme, respondeu Iracema. Ele sempre dizia que seu maior erro na vida foi deixar a filha para trás, que um dia faria as pazes com esse passado.
Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Luísa. A ideia de finalmente confrontar o pai, de ouvir suas explicações, de talvez compreender o abandono que marcara sua infância, era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. "Não sei se estou pronta", confessou, sua voz trêmula. Henrique apertou sua mão em apoio. "Você não precisa decidir agora. E o que quer que escolha fazer, estaremos ao seu lado. Eu, Dona Teresa e Iracema. Você não está sozinha nessa jornada." Naquele momento, cercada pelo carinho de pessoas que mal conhecia há algumas semanas, mas que já se tornavam uma extensão de sua família, Luísa percebeu que talvez estivesse finalmente encontrando seu verdadeiro lugar no mundo. Não nas ruas da Avenida Paulista ou nos salões de luxo dos eventos beneficentes, mas nesse território intermediário onde autenticidade e sonhos coexistiam, onde o passado e o futuro se entrelaçavam para formar um presente cheio de possibilidades. O Aeroporto Internacional de Guarulhos fervilhava de atividade naquela manhã de sábado. Famílias se reencontravam, executivos apressados corriam para seus voos, turistas desorientados consultavam mapas digitais em seus smartphones. Em meio a esse turbilhão de pessoas e emoções, Luísa permanecia imóvel, como uma ilha de quietude em um mar agitado. Vestindo um conjunto simples mas elegante, calça de linho bege e blusa de seda azul turquesa, uma das novas aquisições de seu guarda-roupa em expansão, ela observava o painel de chegadas com olhos fixos e coração acelerado. O voo JTL 8233, proveniente de Tóquio com conexão em Dubai, havia acabado de pousar. Em poucos minutos, ela estaria frente a frente com o homem que havia deixado um vazio em sua vida por mais de 20 anos. "Você está bem?" e perguntou Henrique, que permanecia ao seu lado, uma presença constante e reconfortante. Luísa apenas assentiu, incapaz de formular palavras que expressassem o turbilhão de emoções que a consumia. Ansiedade, raiva, curiosidade, medo, esperança. Nas 2 semanas que se seguiram à revelação de que seu pai estava voltando ao Brasil, ela oscilara entre a decisão de confrontá-lo e a vontade de ignorar completamente sua existência. No final, a necessidade de respostas falara mais alto. "Lembre-se, você não precisa fazer nada que não queira", assegurou Henrique, apertando suavemente sua mão. "Se em algum momento você sentir que é demais, basta me fazer um sinal e iremos embora." Ela sorriu, grata por sua compreensão. O relacionamento entre eles havia se aprofundado consideravelmente nas últimas semanas. Henrique tornara-se não apenas um parceiro romântico, mas um aliado, alguém em quem ela podia confiar plenamente. Embora ainda enfrentassem ocasionais dificuldades devido às diferenças entre seus mundos, como na recente festa corporativa, onde Luísa sentira-se deslocada em meio a conversas sobre fusões empresariais e investimentos internacionais. Cada obstáculo servia para fortalecer ainda mais o vínculo entre eles. Os primeiros passageiros do voo JL 8233 começaram a emergir pela porta de desembarque. Luísa apertou involuntariamente a mão de Henrique, seu corpo inteiro tenso com a antecipação. "Como vou reconhecê-lo?" perguntou subitamente insegura. "Faz tanto tempo." "Ele me enviou uma foto recente", disse Henrique, escaneando o fluxo de passageiros. "Além disso, algumas pessoas simplesmente não mudam tanto, mesmo depois de anos." Mais alguns minutos se passaram, cada segundo parecendo esticar-se interminavelmente. E então, como se um holofote invisível o iluminasse em meio à multidão, Luísa viu seu pai. Antônio Fernandes havia envelhecido, é claro. Seus cabelos, antes negros como os dela, estavam agora grisalhos nas têmporas. Linhas de expressão marcavam seu rosto, especialmente ao redor dos olhos. Os mesmos olhos que ela via no espelho todas as manhãs. Vestia-se simplesmente, calça jeans, camisa branca, um blazer casual. Carregava apenas uma mala de mão e uma mochila, como quem viaja leve pela vida. Ele não a viu imediatamente, seus olhos procurando ansiosamente entre os rostos no saguão. Quando finalmente a encontrou, uma emoção indisfarçável cruzou suas feições. Ficou parado por um momento, como se congelado no tempo,
antes de caminhar lentamente em sua direção. Luísa sentiu seu corpo inteiro tremer. Uma parte dela queria correr, fugir daquele confronto para o qual não se sentia preparada, apesar de semanas de antecipação. Outra parte queria avançar, gritar, extravasar 2 décadas de dor e abandono. No final, ficou onde estava, ancorada, pela presença sólida de Henrique ao seu lado. Luísa, disse Antônio quando finalmente parou diante dela, sua voz embargada pela emoção. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de reconhecimento e assombro. Pai, respondeu ela, a palavra soando estranha em seus lábios, quase como um idioma estrangeiro que não praticava há muito tempo. Houve um momento de hesitação, dolorosa, onde nenhum dos dois sabia como proceder. Um abraço seria prematuro, formal demais, um aperto de mãos impessoal demais para o vínculo de sangue que compartilhavam. No final, foi Henrique quem quebrou o impasse. Antônio, bem-vindo de volta, disse ele, estendendo a mão para o homem mais velho. Henrique, respondeu Antônio, aceitando o cumprimento com visível gratidão. Obrigado por tudo. O breve. Diálogo deu a Luísa o tempo necessário para se recompor. Vamos para um lugar mais tranquilo, sugeriu, sua voz mais firme do que esperava. Há muito sobre o que conversar. O café do aeroporto não era o cenário ideal para um reencontro tão carregado de emoções, mas oferecia a neutralidade de que precisavam. Um terreno que não pertencia a nenhum deles, onde podiam começar a reconstruir ou talvez construir, pela primeira vez, uma relação que existira mais na ausência do que na presença. Você está linda, disse Antônio, depois que se sentaram com suas xícaras de café. Tão parecida com sua mãe. A menção à mãe, que havia partido anos atrás devido a complicações de saúde, trouxe um nó à garganta de Luísa. Ela não está mais entre nós, informou secamente. Partiu há 7 anos. Antônio baixou os olhos, uma expressão de dor genuína cruzando seu rosto. Eu soube, disse em voz baixa. Henrique me contou. Sinto muito por não ter estado lá. Você não esteve presente em nenhum momento importante da minha vida, respondeu Luísa, a mágoa de anos finalmente encontrando vazão. Não quando mamãe adoeceu, não quando tive que abandonar a escola para trabalhar, não quando vovó precisou de uma cirurgia que quase não conseguimos pagar. Então por que estaria lá quando mamãe partiu? As palavras saíram mais duras do que pretendia, mas não se arrependeu. Anos de perguntas não respondidas, de noites chorando silenciosamente para não acordar a avó, de datas comemorativas vazias, onde a ausência paterna era uma presença constante. Tudo isso merecia ser reconhecido. Antônio não tentou se defender ou diminuir a gravidade de suas ações. Em vez disso, assentiu lentamente, aceitando cada palavra como um golpe merecido. Você tem todo o direito de estar com raiva, disse finalmente. De me odiar, inclusive. Sei que nada do que eu disser pode apagar o que fiz, ou melhor, o que deixei de fazer. Então por que voltou? Perguntou Luísa, sua voz uma mistura de desafio e vulnerabilidade. Por que agora, depois de todo esse tempo? Antônio respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Porque percebi que estava morrendo por dentro, um pouco a cada dia, vivendo longe das minhas raízes, das pessoas que importam. Começou, suas palavras cuidadosamente escolhidas. E porque, por mais que tentasse me convencer do contrário, nunca deixei de pensar em você, de me preocupar, de me arrepender profundamente das escolhas que fiz. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café para ganhar tempo e compostura. Quando deixei Diamantina, estava convencido de que era a única forma de dar a você e sua mãe uma vida melhor. Continuou. Eu não tinha qualificações, não tinha oportunidades. Achei que indo para São Paulo, depois para o exterior, poderia ganhar dinheiro suficiente para sustentar vocês adequadamente. Mas você nunca mandou nada, interrompeu Luísa. Nunca houve um centavo, uma carta, um telefonema. No começo, mal. Conseguia sobreviver, explicou Antônio. Depois, a vergonha. Quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava fazer contato. Como explicar anos de silêncio? Como pedir perdão pelo imperdoável?
Henrique, que até então mantivera-se discretamente em segundo plano, interveio suavemente. Antônio, sempre perguntava sobre você, ofereceu. Mesmo nos anos em que esteve no Japão, pedia notícias, queria saber como você estava. Luísa voltou-se para Henrique, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Eu contratei um investigador particular, admitiu ele. Discretamente, apenas para garantir que você estivesse bem. Foi assim que soube sobre sua mãe, sobre as dificuldades financeiras. E você nunca pensou em me ajudar diretamente? Perguntou Luísa, um novo tipo de mágoa se formando. Pensei, confessou Henrique, muitas vezes, mas seu pai me fez prometer que respeitaria sua vida, que não interferiria. Ele temia que minha presença só trouxesse mais perguntas, mais dor. Luísa balançou a cabeça, tentando processar tantas revelações. Então nosso encontro na chuva foi genuinamente coincidência, assegurou Henrique. Eu sabia seu nome, tinha visto fotos, mas nunca a havia encontrado pessoalmente. Quando percebi quem você era, decidi que era hora de corrigir erros do passado, mas queria fazer isso gradualmente, respeitando seu tempo. Antônio observava a interação entre sua filha e Henrique com uma expressão complexa. Havia dor ali, certamente, mas também uma espécie de aceitação resignada, talvez até mesmo alívio. Eu voltei porque finalmente juntei coragem para enfrentar meus erros, disse retomando a conversa, para pedir perdão mesmo sabendo que talvez não o mereça, e para conhecer a mulher incrível que minha filha se tornou, apesar da minha ausência, não por causa dela. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Luísa. Anos de emoções reprimidas encontravam finalmente uma válvula de escape. Não eram lágrimas apenas de tristeza ou mágoa, mas também de alívio, de um peso sendo gradualmente removido de seus ombros. Não sei se posso perdoar tão facilmente, disse honestamente, mas estou disposta a tentar, a conhecê-lo, a entender. Foi a vez de Antônio se emocionar. Com mãos trêmulas, retirou da mochila um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Trouxe isso para você, disse, empurrando o pacote através da mesa. Não é um presente que apaga o passado, apenas algo que talvez signifique algo. Luísa abriu o pacote com cuidado. Dentro havia um delicado broche de prata com uma pequena pedra verde azulada no centro, uma turmalina paraíba, a mesma pedra que ela usava em suas criações mais especiais. Era da sua avó paterna, explicou Antônio. Minha mãe que você nunca chegou a conhecer. Ela me deu antes de partir, dizendo que um dia deveria passar para minha filha. É uma das poucas coisas que mantive comigo durante todos esses anos de perambulação. O broche era simples, mas de execução primorosa, com entalhes delicados que revelavam a mão de um artesão habilidoso. Foi meu avô quem fez, continuou Antônio, observando a expressão de Luísa enquanto ela examinava a peça. Ele era joalheiro em Diamantina, como o pai dele antes dele. O talento para trabalhar com pedras e metais está no nosso sangue há gerações. Luísa ergueu os olhos, uma nova compreensão iluminando seu olhar. Então não foi coincidência? Não, confirmou Antônio. Quando vi suas criações, reconheci imediatamente técnicas que passaram de geração em geração em nossa família. Você redescobriu sozinha o que deveria ter aprendido comigo. Havia orgulho em sua voz, mas também uma profunda tristeza pelo tempo perdido, pelas lições não compartilhadas, pelos momentos que nunca voltariam. Vovó me ensinou o básico, explicou Luísa. Ela se lembrava de algumas coisas que viu você fazer. Dona Teresa é uma mulher incrível, disse Antônio com genuína admiração. Devo a ela mais do que jamais poderei pagar. Ela cuidou do meu maior tesouro quando eu fui covarde demais. Para fazer o mesmo. Um silêncio contemplativo caiu sobre a mesa. Não era mais um silêncio tenso, carregado de palavras não ditas, mas um momento de pausa, de absorção, de pequenos ajustes internos sendo feitos por todos os presentes. E agora? Perguntou Luísa finalmente. Agora, se você permitir, gostaria de fazer parte da sua vida, respondeu Antônio simplesmente. Não para substituir os anos perdidos. Sei,
que isso é impossível, mas para construir algo novo no tempo que nos resta. Luísa olhou para o broche em suas mãos, depois para Henrique, que lhe ofereceu um sorriso encorajador, e finalmente para o homem à sua frente. Não mais a figura idealizada ou demonizada de suas memórias infantis, mas um ser humano real, falho, arrependido. Um passo de cada vez, disse ela, não como uma promessa, mas como uma possibilidade. E por enquanto, era o suficiente. Um ano depois. O sol de fim de tarde banhava o Centro Cultural São Paulo com uma luz dourada, criando um cenário quase mágico para o evento que estava prestes a começar. Dezenas de pessoas circulavam pelo espaço, admirando as vitrines cuidadosamente iluminadas, onde peças de artesanato em pedras brasileiras eram exibidas como verdadeiras obras de arte, o que de fato eram. Luísa Fernandes observava a movimentação, de um canto discreto, tentando acalmar o coração que batia acelerado em seu peito. Vestia um elegante vestido verde esmeralda que realçava o tom de sua pele e os reflexos avermelhados de seus cabelos negros. No pescoço, o colar de turmalina Paraíba que havia sido sua primeira venda significativa, agora de volta em suas mãos, após Henrique tê-lo comprado secretamente de Patrícia por um valor 3 vezes maior que o original. Nervosa? Perguntou. Dona Teresa, aproximando-se com o auxílio de uma bengala finamente entalhada, presente de Antônio, que redescobria aos poucos sua habilidade com a madeira. Um pouco, admitiu Luísa, sorrindo para a avó. Os anos haviam sido gentis com Dona Teresa, que aos 76 anos mantinha a mesma lucidez e sabedoria de sempre, agora com o benefício adicional de tratamentos médicos adequados que a nova condição financeira da neta permitia. Não há motivo para nervosismo, assegurou a senhora, ajustando carinhosamente uma mecha do cabelo da neta. Você trabalhou duro por isso. Merece cada momento desta noite. Luísa assentiu, ainda não totalmente convencida. A exposição Pedras em Raízes, a arte ancestral do Brasil, era o culminar de meses de trabalho intenso e de uma jornada pessoal, que transformara completamente sua vida no último ano. Tudo começara 3 meses após o retorno de Antônio, quando Luísa, já com seu pequeno negócio de joias artesanais, prosperando graças aos contatos feitos no jantar beneficente, recebera um convite inesperado. A Fundação Cultural Itaú queria financiar uma pesquisa sobre técnicas tradicionais de ourivesaria brasileira, com foco especial no trabalho com pedras nativas. O projeto incluiria viagens a regiões remotas do país, entrevistas com artesãos, idosos que ainda preservavam métodos ancestrais, e culminaria em uma exposição que celebraria esse patrimônio cultural tão rico quanto negligenciado. Inicialmente hesitante, Luísa acabou aceitando o desafio após longas conversas com Henrique, que a incentivara a expandir seus horizontes, e com Antônio, que vira no projeto uma oportunidade de reconexão mais profunda com a filha, compartilhando conhecimentos que deveriam ter sido transmitidos décadas antes. O que se seguira fora uma odisseia pelo Brasil profundo, de comunidades quilombolas na Bahia, a vilarejos ribeirinhos no Amazonas, de cooperativas de mineração em Minas Gerais, a oficinas familiares no Rio Grande do Sul. Luísa mergulhara em um Brasil que poucos conheciam, um país de saberes ancestrais, passados de geração em geração, de mãos calejadas que transformavam pedras brutas em objetos de beleza transcendente. Em cada lugar, coletara histórias, técnicas, inspirações. E, mais importante, construíra pontes entre o tradicional e o contemporâneo, entre o artesanal e o comercial, entre mundos que pareciam distantes, mas que, na verdade, tinham muito a oferecer um ao outro. Antônio acompanhara-a em várias dessas viagens, servindo como uma ponte pessoal entre Luísa e artesãos mais velhos que inicialmente se mostravam desconfiados com a jovem citadina. A relação entre pai e filha, inicialmente tensa e cuidadosa, evoluíra lentamente para uma parceria baseada em respeito mútuo e no amor compartilhado pelo artesanato. Henrique participara à sua maneira, oferecendo suporte logístico quando necessário.
mas principalmente dando a Luísa o espaço que ela precisava para essa jornada de autodescoberta. Seu próprio negócio continuava a prosperar, mas ele encontrara um novo equilíbrio, delegando mais responsabilidades para poder dedicar tempo ao que realmente importava: seu relacionamento com Luísa, seu hobby secreto com o artesanato e os projetos sociais que patrocinava discretamente através de sua fundação pessoal. Agora, um ano depois daquele reencontro tenso no aeroporto, todos estavam reunidos para celebrar não apenas uma exposição de joias artesanais, mas a culminação de jornadas pessoais que haviam entrelaçado destinos de maneiras inesperadas. "Está quase na hora", anunciou Clara, que deixara seu cargo de assistente pessoal de Henrique para se tornar a coordenadora executiva do projeto Pedras em Raízes. "Os convidados VIP já estão chegando." Luísa respirou fundo, tentando acalmar o frio na barriga. Entre os convidados especiais estavam curadores de museus internacionais, jornalistas de revistas de arte e design, representantes de grandes marcas de joalheria interessados em colaborações e figuras importantes do cenário cultural brasileiro. "Você vai arrasar", disse Antônio, juntando-se a elas. Aos 65 anos, com os cabelos completamente grisalhos e uma barba bem aparada que lhe conferia um ar de dignidade, ele parecia finalmente em paz consigo mesmo. "Essas pessoas não sabem a sorte que têm de conhecer sua arte." Luísa sorriu para o pai, ainda maravilhada com o quanto seu relacionamento havia evoluído. Não era perfeito. Ainda havia momentos de tensão, memórias dolorosas que ocasionalmente emergiam, mas era real, honesto, baseado não em uma idealização do que poderia ter sido, mas na aceitação do que era. Henrique foi o último a se juntar ao pequeno grupo familiar, impecável em um terno azul marinho, que havia sido escolhido por Luísa. Em seu pulso, uma pulseira de prata com pequenos detalhes em citrino, sua primeira peça completa como artesão, feita sob a orientação paciente de Antônio. "Desculpem o atraso", disse ele, beijando Luísa suavemente. A reunião com os investidores estrangeiros se estendeu mais do que o planejado. "Desde quando o grande Henrique Almeida se atrasa para compromissos?", provocou Luísa. "Acho que estou sendo uma má influência para seus hábitos perfeccionistas." "A melhor influência possível", corrigiu ele sorrindo. "E falando em influências, tem alguém aqui louca para te ver." Da porta lateral surgiu Iracema, que agora dividia seu tempo entre o apartamento de Henrique e a casa de repouso de luxo onde ele a instalara, garantindo que recebesse os melhores cuidados sem perder sua independência. "Minha menina", exclamou. A senhora, abrindo os braços para Luísa. "Que orgulho de ver tudo o que você conquistou." O pequeno círculo familiar, formado não por laços convencionais, mas por escolhas, reconciliações e novos começos, completava-se. Era hora de abrir oficialmente a exposição. Clara conduziu Luísa até o pequeno palco montado no centro do espaço expositivo. Microfone em mãos, a jovem artesã observou a plateia que se formara, uma mistura fascinante de mundos que, até pouco tempo atrás, pareciam irreconciliáveis em sua vida. Lá estavam os convidados elegantes do circuito artístico de São Paulo, mas também artesãos humildes que haviam viajado de vários cantos do país para prestigiar o evento. Havia executivos em trajes formais e mestres artesãos com mãos calejadas, críticos sofisticados e estudantes curiosos. E em um canto especial, reservado para convidados de honra, estavam 5 jovens mulheres, todas ex-vendedoras ambulantes como ela havia sido, agora participantes do programa de capacitação que Luísa e Henrique haviam criado juntos. "Boa noite a todos", começou Luísa, sua voz inicialmente hesitante, ganhando firmeza à medida que falava. "Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta noite tão especial." Fez uma pausa, buscando as palavras certas para expressar a magnitude do momento. "Pedras em Raízes não é apenas uma exposição de joias artesanais", continuou. "É uma celebração de conhecimentos ancestrais que quase se perderam no turbilhão da modernidade. É uma homenagem a mãos anônimas que, geração após geração,
transformaram a natureza bruta em beleza transcendente. E para mim, pessoalmente, é a culminação de uma jornada de autodescoberta que começou nas ruas da Avenida Paulista e me levou aos rincões mais remotos do nosso país. Seus olhos encontraram os de Henrique na multidão, depois os de Antônio e finalmente os de Dona Teresa. 3 pilares que, cada um à sua maneira, haviam tornado possível sua transformação de vendedora ambulante a artista reconhecida. Há pouco mais de um ano, eu lutava para vender minhas peças na chuva, preocupada com o aluguel atrasado e os remédios da minha avó, revelou, provocando murmúrios surpresos entre aqueles que só a conheciam em sua versão atual, bem-sucedida e confiante. Um encontro casual mudou tudo, não porque me tirou da pobreza, mas porque me reconectou com minhas raízes, me fez redescobrir o valor do conhecimento que carrego em minhas mãos, que herdei de meus ancestrais. Luísa fez outra pausa, notando o silêncio absoluto que se instalara no ambiente. Todas as atenções estavam voltadas para ela, para sua história, que de alguma forma parecia ecoar algo maior, mais universal. Esta exposição representa muito mais que pedras preciosas trabalhadas com técnicas refinadas, prosseguiu. Representa a resistência cultural de comunidades que preservaram saberes em tempos de padronização, a dignidade do trabalho manual em uma era de produção, em massa, e o poder transformador da arte quando aliada à preservação de tradições. Com um gesto, indicou as vitrines ao redor, onde mais de 100 peças eram exibidas, algumas suas, outras de artesãos que conhecera em suas viagens, todas contando histórias de persistência, criatividade e conexão com a terra. Cada peça aqui tem uma história, explicou. Cada técnica utilizada atravessou gerações. Cada pedra foi escolhida não apenas por sua beleza, mas pelo significado cultural que carrega. Juntas, formam um mosaico da riqueza artesanal brasileira que merece ser celebrada, preservada e renovada. Seus olhos brilhavam agora, não mais com nervosismo, mas com a paixão que a movia. E este é apenas o começo, anunciou, permitindo-se um sorriso de antecipação. Tenho o prazer de comunicar que, graças ao apoio da Fundação Cultural Itaú e da recém-criada Fundação Almeida Fernandes, o projeto Pedras em Raízes se expandirá para incluir um centro de capacitação para jovens artesãos, um banco de técnicas tradicionais em formato digital e um programa de intercâmbio que levará nossos mestres artesãos para compartilhar conhecimentos com comunidades semelhantes em outros países. Um burburinho entusiasmado percorreu a plateia. O anúncio da Fundação Conjunta era novidade até mesmo para Antônio, que olhou surpreso para Henrique. Este apenas sorriu discretamente, feliz que o segredo no qual trabalhara por meses, finalmente, viesse à luz. Por fim, gostaria de agradecer a algumas pessoas sem as quais nada disso seria possível, continuou Luísa, emoção transparecendo em sua voz. A minha avó, Dona Teresa, que me ensinou que dignidade não tem preço e que talento, sem perseverança, não vale nada. Ao meu pai, Antônio Fernandes, que apesar de ter estado ausente por muitos anos, trouxe consigo de volta não apenas o perdão, mas um conhecimento ancestral que ajudou a reconectar-me com minhas origens. E a Henrique Almeida, que viu valor em mim quando eu mesma duvidava, e que me mostrou que mundos aparentemente distintos podem não apenas coexistir, mas enriquecer-se mutuamente. Lágrimas discretas brilhavam nos olhos dos mencionados, cada um processando à sua maneira o reconhecimento público de seu papel na jornada de Luísa. Agora, convido todos a explorar a exposição, concluiu ela, a conhecer as histórias por trás de cada peça, a conversar com os artesãos presentes e a celebrar conosco essa rica tradição que é patrimônio de todos os brasileiros. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Enquanto descia do palco, Luísa foi imediatamente cercada por jornalistas e convidados importantes, todos ansiosos por alguns minutos de sua atenção. Clara, eficiente como sempre, organizava diplomaticamente o acesso, garantindo que ninguém monopolizasse a estrela da noite. Henrique observava à distância, coração transbordando de orgulho e amor. A transformação de Luísa no último,
Ano era extraordinária, não apenas em termos de sucesso profissional, mas na confiança com que agora navegava entre diferentes mundos, na segurança com que expressava suas ideias, na clareza de propósito que emanava dela. Ela é incrível, não é? Comentou Antônio, juntando-se a ele. Extraordinária, concordou Henrique, e pensar que quase não parei para ajudá-la naquele dia de chuva. Algumas coisas são destinadas a acontecer, filosofou Antônio. Acredito que vocês teriam se encontrado de uma forma ou de outra. Os dois homens ficaram em silêncio por um momento, unidos pelo amor à mesma mulher, embora de formas completamente diferentes. Então, uma fundação conjunta? Perguntou Antônio finalmente, uma sobrancelha erguida em questionamento bem-humorado. Almeida Fernandes? Henrique sorriu, um pouco encabulado por ter sido pego de surpresa. Era para ser um anúncio conjunto mais tarde, explicou. Mas Luísa, aparentemente, decidiu acelerar as coisas. Ela sempre foi impaciente, comentou Antônio, com carinho na voz. Mesmo quando pequena, nunca conseguia esperar pela hora certa de abrir presentes ou provar doces antes do jantar. Estas pequenas revelações sobre a infância da filha eram preciosas para Henrique, fragmentos de um passado que ele nunca conheceria diretamente, mas que ajudavam a completar sua compreensão da mulher que amava. A fundação era uma ideia dela, na verdade, confessou Henrique. Eu apenas fornecia a estrutura legal e o financiamento inicial. Todo o conceito, capacitar jovens artesãos, preservar técnicas tradicionais, criar pontes entre o artesanal e o comercial, veio dela. Tem certeza de que não quer oficializar logo a parceria de outra forma também? Perguntou Antônio com um sorriso significativo. Não estou ficando mais jovem, sabe? E gostaria de ver minha filha casada antes que seja tarde demais para mim. Henrique riu, surpreso pela abordagem direta. Estou trabalhando nisso, garantiu, mas algumas coisas não podem ser apressadas. Na verdade, ele já havia comprado o anel, não em uma joalheria de luxo, como seria de se esperar, mas feito por suas próprias mãos, sob a orientação paciente de Antônio. Era uma peça simples, mas elegante, com uma pequena turmalina paraíba incrustada em uma delicada moldura de prata, trabalhada com técnicas tradicionais de diamantina. O anel aguardava o momento perfeito, escondido em uma gaveta de seu ateliê pessoal. Do outro lado do salão, Luísa finalmente conseguiu um momento de respiro. Afastando-se discretamente do grupo que a cercava, encontrou refúgio ao lado da avó, que observava tudo com olhos brilhantes de orgulho. Eles adoraram, vó, comentou, pegando a mão enrugada da senhora entre as suas. Já vendemos mais da metade das peças e a exposição mal começou. Não é o dinheiro que importa, minha filha, respondeu Dona Teresa com a sabedoria dos anos. É o reconhecimento do valor do que fazemos, do que somos. Luísa assentiu, compreendendo profundamente a verdade naquelas palavras. Um ano atrás, teria ficado extasiada com as vendas, preocupada primordialmente com a segurança financeira que representavam. Agora, embora o aspecto comercial ainda fosse importante, não era mais o centro de suas motivações. Sabe o que mais me deixa feliz? Perguntou, indicando discretamente as 5 jovens artesãs que circulavam timidamente pela exposição. Ver essas meninas aqui, sabendo que elas terão oportunidades que eu não tive, que não precisarão vender na chuva, que terão acesso a conhecimento, a redes de contatos, a possibilidades reais de crescimento. Dona Teresa sorriu, apertando a mão da neta. Você sempre teve um coração generoso, Luísa. Mesmo nos tempos mais difíceis, sempre pensava nos outros. É isso que te torna especial, não seu talento com as joias. Antes que Luísa pudesse responder, Henrique e Antônio se aproximaram, completando o círculo familiar que havia se formado tão inesperadamente no último ano. Um brinde ao sucesso da noite, propôs Henrique, erguendo uma taça de champanhe. A família que construímos, acrescentou Antônio, com emoção na voz. As raízes que nos sustentam e aos brilhos que nos guiam, completou Luísa, olhando com amor para as 3 pessoas que representavam seu passado, seu presente e seu futuro. Enquanto a noite avançava, celebrando arte,
tradição e novos começos, uma certeza pairava no ar. Algumas pedras, mesmo brutas, carregam em si o potencial para o mais extraordinário brilho. Basta que mãos habilidosas